Então, pessoal, tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro episódio do canal. Nesse episódio a gente vai falar sobre uma coisa bem elementar, mas que muitos podem não conhecer, tá? Todo mundo pode assistir esses vídeos, desde o 6º ano até o 9º ano. Então hoje a gente vai falar sobre a água. Então olha só, estou aqui com a minha garrafinha de água, vou abrir ela, claro, vou beber um pouco. E vou pegar e vou colocar, eu tenho aqui o meu microscópio, então vou pegar um pouquinho dessa garrafinha, que está cheia d'água, e vou colocar lá no meu microscópio, ok? Aí, você imagina o seguinte, eu aumentar, dar um zoom nesse microscópio, dando zoom, até que eu aumente isso aqui 1 bilhão de vezes. Então o que acontece? É como se eu pegasse essas moléculas de água e aumentasse elas 1 bilhão de vezes. Isso é 1 seguido de 9 zeros. Ok? 1 bilhão de vezes aumentadas. E aí o que a gente vai ver no microscópio é uma coisa que talvez você nunca tenha visto, que são as moléculas de água. Vamos ver? Então aqui eu estou mostrando para vocês, ó, exatamente a superfície do meu microscópio aumentado em 1 bilhão de vezes. E aí você consegue agora ver as moléculas de água. Essa é uma molécula e essa é outra molécula de água. Lembre-se que numa simples gota tem bilhões de moléculas de água, mas aqui eu estou representando somente 2 moléculas. E por que o pessoal fala que a fórmula química da água é H2O? 2 átomos de hidrogênio e uma de oxigênio, por isso que é H2O, ok? E a molécula de água ela tem uma propriedade muito importante, que ela é o solvente universal. E por que ela é chamada de solvente universal? Exatamente porque ela vai dissolver as coisas com uma coisa muito interessante chamada ligação de hidrogênio. Vou mostrar para vocês que, na verdade, aqui os opostos se atraem. Então elas vão formar pequenas ligações. Esse aqui é positivo, esse aqui é negativo, esse é positivo e esse é positivo. Então os opostos se atraem. Um positivo vai se ligar ao negativo, ok? E vão formar ligações chamadas ligações de hidrogênio. E isso vai permitir com que a água comece a dissolver as coisas dentro do seu corpo. Por exemplo, imagine que você tenha consumido lá um determinado medicamento. Olha ele aqui. E aí esse medicamento vai ser dissolvido pela água para que depois ele seja eliminado pelo corpo. Então ele precisa formar, ó, ligações de hidrogênio com a água. E por que ele forma ligações de hidrogênio? Porque esse daqui é negativo e esse daqui é positivo. Então a água vai dissolver esse tipo de coisa. Exatamente dentro do nosso corpo. Então olha que essas setinhas aqui em rosa, né, elas são exatamente as ligações de hidrogênio. Isso tudo é um processo dinâmico, isso é que está acontecendo a todo momento dentro do corpo. Então note que as ligações de hidrogênio vão se fazendo e se desfazendo, e assim a água vai como se estivesse digerindo o seu alimento ou um medicamento que você tomou em algum momento. Tá? Agora vamos ver como que acontece a água em fase de gelo se transformar para uma fase mais líquida. Então pessoal, aqui a gente está vendo mais exatamente as moléculas de água na forma de gelo. Olha só, elas estão bem compactas, por isso que o gelo tem uma forma específica. Elas estão bem juntas, bem compactadas, tá vendo? Então elas se movem pouco. E aí, a partir do momento que a temperatura vai aumentando, olha só o que vai acontecendo com elas. Elas começam a se mover cada vez mais uma coisa chamada energia cinética, que é meio de mv². Depois vocês vão ver lá no primeiro ano. Mas o importante é esse fenômeno que você está observando, tá vendo? Agora ela já está voltando e indo para a fase líquida, onde é uma fase onde as moléculas estão desorganizadas, porque eu aumentei a temperatura e aí elas foram para uma nova fase. É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Na próxima, mais um vídeo sobre a água e falaremos sobre uma experiência que você pode fazer em casa, da formação das células.